Bitcoin agora cotado a 34.060 dólares. Bitcoin que continua extremamente forte, você segura acima dos 32 e está dando indícios de novas máximas. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação, te mostrando o que eu estou fazendo pensando no curto, médio e longo prazo, tanto nos meus trades quanto nos meus investimentos. Então, você que já é um investidor moderno, apoie deixando o seu like. E você que ainda não é, aproveite para se inscrever aqui no canal e se tornar um. Bem-vindos a Investidor Moderno. Saudações, investidores! Hoje, nosso objetivo vai ser começar falando um pouquinho aqui sobre o semanal, tá bom? A gente vai falar um pouco sobre a continuação da nossa tendência de alta. Mais do que isso, vamos também discutir um pouco sobre até onde a gente pode ir sem ter uma correção mais significativa. Também vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento aqui, mostrando para vocês zonas de acumulação e zonas de distribuição. E também vamos falar um pouco sobre onde estão as ordens das instituições aqui nesse momento, ok? Vamos lá então, caras. Começando aqui falando um pouco sobre o Bitcoin no semanal. Na minha opinião, o Bitcoin no semanal, ele continua simplesmente seguindo a tendência de alta que a gente tanto vem falando com vocês durante esse ano. Desde o nosso pivô ali acima dos 21.500 dólares, a tendência é de alta e a gente já está seguindo, utilizando as zonas de retração do movimento como zonas de compra. E foram nesses momentos que a gente acabou comprando o Bitcoin esse ano. A gente não comprou quando a gente estava em alta. Por quê? Porque esse não é o momento mais propício para comprar. Em especial, porque se a gente compra depois de uma alta muito expressiva, a gente pode estar comprando um topo. Nem que seja um topo local, para o preço ficar algumas semanas sem conseguir rompê-lo, você se desesperar e vender no lugar errado. Então, nesse momento, acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que, sim, a gente continua numa tendência de alta, mas para quem não acumulou no momento correto, é um momento de paciência agora. É um momento de traçar o nosso Fibonacci e ver potenciais zonas de compra. E onde que estariam essas zonas? Para mim, a primeira zona que eu cogitaria aqui é a região de antigos topos abaixo dos 32 mil dólares. Se voltar ali, caras, daria para cogitar fazer um position trade ou fazer um investimento de longo prazo, caso você não tenha entrado no Bitcoin. Antes disso, realmente seria um pouco imprudente da nossa parte chegar e comprar o Bitcoin, já que nas últimas semanas aqui a gente subiu praticamente 50%, né? Uma alta aqui de 46%. Então, a gente precisa entender que os momentos de compra normalmente não vão ser depois de uma alta tão expressiva assim. Normalmente os momentos de compra é quando tá todo mundo falando para você vender e como a gente sabe disso, a gente opera de maneira contrária, né? Então quando tá todo mundo falando para vender, todo mundo falando de 20, de 12, de 15, a gente tá falando para comprar e essa estratégia tá dando muito certo já há muitos anos, né? Agora, depois de uma alta de mais de 40%, e o mercado vindo para uma ganância aqui, cara, não faz nenhum sentido para a gente simplesmente vir e querer chegar e comprar agora, né? A gente precisa, nesse momento, entender que o movimento de preço, e se a gente continuar subindo, nós vamos colocar dinheiro no bolso, vamos fortalecer o nosso caixa e vamos continuar de olho para oportunidades nas retrações. E para mim, essa retração é no mínimo abaixo dos 32 mil dólares. Pô, Pablo, mas e se continuar subindo? Cara, talvez o mais provável seja que continue, tá bom? Então você precisa simplesmente atualizar o seu Fibonacci até onde a gente for aqui. E onde estão as próximas resistências? Onde é a minha próxima região que eu tô de olho para vender? Entre os 38 e os 40 mil dólares, beleza? É uma zona de resistência aqui, mas eu destaco para vocês que não é uma zona de resistência tão importante. Olha aqui o nosso indicador VPVR, Volume Profile. Ele mostra onde as pessoas compraram e venderam Bitcoin. E é justamente por isso que a gente estava falando com vocês da grande oportunidade de acumulação que a gente estava tendo. Tem muito mais gente que comprou e vendeu abaixo do preço do que acima. Ou seja, tem muito mais suporte abaixo do que resistência acima. É por isso que a gente encarou como oportunidade de compra quando a gente estava em retração. Agora, com o preço subindo quase 50% em poucas semanas, para mim é uma oportunidade de colocar um pouco de dinheiro no bolso. E depois que a gente tiver uma retração com calma, a gente faz novas compras, a gente aumenta a nossa exposição.
Isso aí a gente vai discutir diariamente dentro do Membros, tá bom? Um dos objetivos do Membros é justamente te mostrar onde e o que eu estou comprando e vendendo, e mais do que isso, por que a gente está fazendo isso, né? Então, para você que é novo no Membros, cara, eu recomendo você ver o que a gente fez esse ano, volta ali na parte de gestão e exposição e vê onde a gente está comprando, onde a gente está vendendo, para você entender e ficar calmo, né? Ter paciência agora num momento que claramente não é o ideal para você comprar. Isso porque a gente pode continuar subindo, mas agora, para mim, é o momento de colocar um pouco de dinheiro no bolso. Em especial porque quando a gente olha os nossos indicadores aqui, a gente está vendo o contrário do que a gente viu quando a gente estava olhando para acumular. A gente está vendo muita compra no mercado. Vocês lembram? A gente falou por semanas da maior venda desde 2021. 2,3 bilhões de delta mercado, mais de 250 milhões de dólares de liquidação. Aqui foi a melhor zona para acumular. Aquele dia que a gente caiu até os 24.500 dólares, né? Agora a gente vê o contrário. Agora a gente vê uma compra muito forte, a maior compra do ano, tá bom? Com cerca de 1,93 bilhões de dólares e uma liquidação significativa. Se a gente for somar aqui todas as liquidações dos últimos dias, passou aí dos 300 milhões de dólares. Em especial, ontem, uma liquidação de 160, hoje já tem uma liquidação aqui de 75. Ou seja, esses são indicativos, junto com o Open Interest em queda, que me levam a crer que, fizemos boas compras nos momentos corretos, agora é o momento da gente ficar feliz da vida, colocando parte do dinheiro no bolso. Tranquilo? Indo aqui direto aqui para o gráfico, eu também posso destacar com vocês alguns pontos, tá bom? No curto prazo aqui, a gente não tem muitas ordens, tá? Se eu colocar no 500 aqui, cara, que nem são tantos bitcoins assim, a gente tem um pouquinho aqui na região dos 35.200, 35 mil e pouco. Ou seja, não tem muito ordem acima e não tem muito ordem abaixo. Isso leva a crer que a gente ainda pode ter muita volatilidade, tá? Então, nesse momento, para quem ainda não fez as vendas até os 36, eu iria vendendo aos poucos aqui, beleza? Em especial, se passar desses 36, eu ficaria quietinho para vender só mais próximo ali dos 38, 40 mil dólares. Basicamente, a minha estratégia nesse momento está sendo essa, tá bom? Eu já fiz as vendas até a região dos 36, então agora a única zona que eu estou de olho para vender é se a gente for lá retestar o topo e tiver muita compra no mercado. Passou dali, só entre os 38 e 40 mil dólares. Pô, Pablo, e compra? Compra de longo prazo, cara, eu só vou querer comprar quando eu começar a ver a turma falando que foi armadilha e que agora o Bitcoin vai corrigir, que agora a gente vai voltar para os 25, né? Porque é assim, quando estava lá no começo do ano, a gente caiu para os 19, a turma falava dos 12. Depois a gente caiu para os 24, começaram a falar dos 15. Depois a gente caiu para os 25, começaram a falar dos 20. Agora que a gente rompeu os 30 com força, provavelmente vão falar dos 25 e tal. E é justamente quando essa turma aparecer que eu vou olhar para compra de longo prazo. Porém, no curto prazo, se a gente for abaixo dos 32 mil dólares, eu posso ter um long no Bitcoin. Eu posso ter um long, ou seja, eu vou colocar stop. Ok? As compras que a gente fez nos 25, nos 24, nos últimos meses ali, não tinha stop. Era um investimento de longo prazo, correto? Agora, se eu comprar nos 32, eu vou ter que stopar. E a gente vai discutir isso não só nos membros, mas nos vídeos no canal ao longo dos próximos dias. Mas como eu disse para vocês, caras, eu realmente não apostaria que a gente vai ter essa queda, porque a gente está com um movimento muito forte e apesar da gente ter tido muita compra, a gente continua com um long short ratio muito baixo, a gente continua com um long short ratio que é bem abaixo de 1, em 0,86. A gente continua com um indicador aqui que mostra onde as instituições, que mostra o CVD, né, as compras e vendas no mercado, historicamente muito baixo, cara. Então olha só, a gente continua nele aqui num patamar extremamente positivo. Se a gente for pegar aqui, é uma divergência bullish. Afinal, quando a gente compara o mesmo local que a gente está, olha só, repara que foi bem antes daquela queda, que foi a última grande compra que a gente teve no Bitcoin ali, quando ele foi até os 24.500. Ou seja, o preço estava na região ali dos 28 e foi até os 24, e a gente está no mesmo patamar no indicador, agora nos 34. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando o preço está caindo, muita gente está se desesperando e vendendo. E a gente precisa agradecer essas pessoas. Se não fossem elas, a tendência de alta não ia conseguir estar tão forte esse ano. E, ao mesmo tempo, quando a gente está subindo, a gente não precisa de tanta gente comprando assim. Na verdade, a gente está vendo mais pessoas vendendo, né? Então, se muita gente está vendendo,
enfim, não tem tanta gente assim comprando, a gente tem essas divergências bullish aqui, a divergência que a gente está falando com você o ano inteiro que está acontecendo. Preço subindo e pessoas vendendo, pessoas não querendo enxergar a tendência clara de alta que o Bitcoin está. Tá bom? Então eu continuo extremamente otimista com o Bitcoin. Eu acho que a maior probabilidade é a gente conseguir subir e romper esses 36 antes de recuar ali para baixo dos 32. Porém, como trader, os 32 é a primeira zona que eu vou me dar ao risco de pensar em fazer alguma compra de position trade no Bitcoin. Beleza? Antes disso, caras, só colocar dinheiro no bolso, feliz da vida, sem fomo, sem se desesperar. Tranquilo? Caras, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E aqui é muito importante, caras, vocês lembrarem disso, né? Porque é justamente nesses momentos que a gente sai daquele medo e entra numa ganância que muitas pessoas vão começar a tomar decisões erradas. E a única maneira de você não tomar essas decisões erradas é você ter uma estratégia clara para comprar e para vender. E vocês sabem qual que é a nossa estratégia. Cara, eu nunca mudei a estratégia nos últimos anos. A estratégia é quando tem muita gente vendendo, quando tá todo mundo com medo, quando a turma dos 12K aparece, a gente compra. E agora que tá todo mundo comprando, tá todo mundo ganancioso, a gente vende, coloca dinheiro no bolso. Tá bom? Então essa eu acho que é a maneira correta de operar o mercado, operando contra a manada. Então toma cuidado para você não dar um de manada agora e depois de semanas da gente falando aqui de compra em suporte, você comprar uma resistência. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Eu vou ter que colocar a musiquinha de novo, né? Porque o Bitcoin tá bonito demais. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Barrett calls it a 13 time frame. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to